Programa Alto Astral no 14. Entrevista. 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 Programa... Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Como sempre, todas as semanas, eu e Josevaldo Reis Brito, nosso parceiro aqui no canal 14 da NET, trazemos entrevistados, né, que vão falar de, principalmente, a área da saúde, que talvez seja mais sensível em relação a tudo que se passa na nossa vida. E como sempre, eu passo a bola para o Josevaldo para fazer as devidas apresentações. Será a nossa segunda entrevistada, não é isso, Josevaldo? É isso, assinantes do 14, mais um programa. Estamos aqui mais uma vez para trazer a melhor e a boa informação para você na área da saúde. E hoje nós convidamos aqui a doutora Cleo, ela que é biomédica, para falar conosco um pouquinho aqui sobre transfusão, sobre doação de sangue, exames laboratoriais. Vamos falar um pouquinho de tudo nessa área aqui, para estar levando para você, assinante do 14, a boa informação nessa área de análises clínicas, de doação de sangue. Doutora Cleo, que bom ter a senhora conosco. Eu que agradeço o convite por estar aqui com vocês, Josevaldo, Guilherme. Muito obrigada. A senhora está nessa área aqui em Anápolis há quanto tempo, doutora Cleo? Bom, na análise clínicas e no banco de sangue há 17 anos. 17 anos. 17. Formada onde? Sou formada pela PUC de Goiânia. PUC de Goiânia. Atuando aqui no Laboratório Modelo, também no Instituto Oncohematológico de Anápolis. Doutora Cleo, então nós vamos começar por um tema interessante que interessa a todos nós, que é a questão da doação de sangue. E sempre tem uma dúvida aí. Quem pode doar sangue, doutora Cleo? Porque às vezes tem muita gente que não doa porque fala, eu não posso. Mas às vezes é desculpa, pode e não quer doar. Então a gente queria que a senhora deixasse claro aí, realmente quem pode fazer a doação de sangue? Bom, Josevaldo, todas as pessoas, né, que gozam de boa saúde e têm idade entre 18 e 69 anos, 11 meses e 29 dias, pode ser um doador de sangue. É claro que, ao chegar para realizar a doação, vai ser feito perguntas, né, alguns exames. Então, para ver se esse doador pode estar apto ou não a realizar a doação. Bom, ela falou em idade, mas tem um peso mínimo também? 50 quilos. O mínimo 50 quilos. O máximo não tem. Mas o mínimo é 50 quilos. Mas o máximo não estaria embutido, por exemplo. Eu tenho um parceiro que trabalha comigo na rádio, eu sempre brinco com ele, né? Ele tem 1,90 m, mas pesa 193 quilos. Estaria apto a doar sangue também? Com certeza. Se couber na cadeira, tranquilo. Se ele não cabe na cadeira. Eu sei cabe, cabe. Eu podia até caber, mas ele vai quebrar a cadeira. Não, quebra não. Pode ter certeza. Então, peso mínimo, tudo bem, mas o peso mínimo, 50 quilos. Porque, na verdade, a doação de sangue, assim como todo o processo hemoterápico, ele é regido por normas, né? Então, nós temos duas normas hoje, que é uma pelo Ministério da Saúde, que é a Portaria 158, e uma pela Anvisa, que é a RDC 34. Então, todos os critérios para aceitação e inaptidão de um doador está nessas portarias. A questão dos 18 anos é uma questão legal, porque hoje um jovem vigoroso de 16 quer doar, não pode? Pode. Pela portaria, sim. Mas fica a critério, né, no caso do banco de sangue. Então, o nosso responsável técnico achou por bem não. Por quê? Quando o Ministério da Saúde divulgou essa nota, foi justamente para ajudar os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, que passa por uma carência muito grande de estoque de sangue, que não é o nosso caso. Graças a Deus, a população anapolina é uma população que, se você chamar para estar ajudando o próximo, eles vêm. São pessoas que realmente são muito altruístas, são pessoas que realmente participam nesse sentido da comunidade. Doutora Cleo, mas as pessoas têm esse hábito de doar ou isso ainda poderia ser muito melhor do que é hoje? Poderia ser, Josevaldo, porque, na verdade, as pessoas desconhecem, né, muitas coisas. Então, hoje, o que a gente vê que de doador voluntário que vai no banco de sangue sem vínculo nenhum, sem interesse nenhum, são poucos.
Geralmente hoje, o nosso maior número de doadores é aquele que está indo vinculado a uma pessoa, ou seja, ele está indo para repor, para ajudar na reposição do sangue, que um parente, um amigo, alguém que pediu, foi atendido e ele está indo para ajudar a repor o estoque. Aqui na nossa cidade, existe algum tipo de campanha para incentivar a população a doar sangue? A gente de vez em quando vê aí, veio ônibus de tal instituição para cá, mas aqui mesmo, vocês que estão nessa área aqui, é feita alguma coisa para incentivar, para que as pessoas busquem doar o sangue? Hoje, a gente trabalha muito, por exemplo, com pessoas que fazem campanhas, como se fizesse a campanha para a gente. Por exemplo, os universitários, Univangélica, por exemplo. Sim. Hoje eles estão fazendo muito trote solidário, o pessoal do primeiro período, eles vêm em massa para doar sangue. As empresas, né, as empresas do DAIA, por exemplo, eles fazem campanhas onde traz 40, 50, até 100 doadores. Então, na verdade, hoje, a gente, quando há uma necessidade muito grande de estar precisando de um tipo de sangue que a gente não está tendo, ou o estoque de um determinado grupo, a BO está baixo, a gente pode convocar. Mas, assim, na verdade, a doação externa, que é essa de ir um ônibus, que a gente chama de coleta externa, o Instituto Oncohematológico de Anápolis não realiza. Mas o Hemocentro de Goiânia, por exemplo, realiza em todo o estado, bem dizer, né, aqui nas cidades próximas. E hoje o Banco Sangue ele trabalha com isso. Então tem muitas campanhas, muitas empresas estão aderindo a esse tipo de campanha, na CIPAT, por exemplo. Então tem muito isso hoje. Até no meio de futebol, se me permite, eventualmente a federação tinha parceria. O ônibus vinha, né, isso. O torcedor ia doar, ganhava brinde, ganhava ingresso. Funciona. E o que eu vejo muito hoje, e a gente via muito antes, né, acontecer na televisão, depois de controle remoto da rede social, raramente as pessoas veem propaganda. E sempre tinha aquela mensagem, tal pessoa está necessitando urgentemente do sangue. Isso, utilidade pública, né? Utilidade pública. Eu não vejo mais muita eficiência nesse sentido. Está migrando para a rede social também e, por efeito, claro, causa um maior chamamento do que na própria televisão aberta? Com certeza. É claro que a gente tem que saber filtrar, Guilherme, porque às vezes tem algumas mensagens que são falsas. Também então tem muito isso. Maldade, tem né? muito isso. Mas acontece muito isso também das pessoas criarem grupos, o próprio Facebook mesmo. Hoje, eventos, por exemplo, vai ter, não estou aqui fazendo propaganda, mas vai ter um evento agora em outubro de encontro dos motociclistas, né? E que eles vinculam. Por exemplo, se você for doar o sangue, você leva o comprovante, você tem a entrada gratuita. Se você levar 2 quilos de alimento, vai ser doado lá para a unidade oncológica. Então, hoje a mídia, a rede social hoje tem um papel muito, muito importante nesse sentido. Doutora Cléo, por exemplo, o assinante do 14 que está nos ouvindo, um empresário, a exemplo, se quiser fazer um tipo de campanha dentro da empresa, como a senhora disse, algumas empresas do DAIA, qual que é a orientação? Tem que buscar vocês, para vocês orientarem? Como que seria isso? Isso, geralmente o pessoal entra em contato conosco e às vezes eles pedem primeiro uma palestra, né? Então acontece muito, até semana que vem eu vou estar fazendo isso. Eles pedem uma palestra para estar falando sobre doação, o que é... O convencimento. Né? Isso, e em seguida eles marcam, eles fazem como se fosse um agendamento, né? Então, tal dia vai tantas pessoas. Se houver necessidade da gente abrir um horário especial para estar atendendo essas pessoas, o Instituto está aberto a isso, né? Então, o pessoal sai 6 horas, a gente pode ir depois, a gente organiza tudo isso. Só mesmo fazer a coleta fora que a gente não faz. Até fazer o contato com vocês. Com certeza. Que saber o que tem que fazer, vocês sabem. No demais da conta. É só nos procurar. E falando no que fazer, quais os cuidados que as pessoas devem ter antes de fazer a doação, o ato mesmo ali de doar a coleta de sangue, e quais os cuidados que tem pós essa coleta? Isso, é verdade. Existem vários critérios, né? Um deles é dormir bem, né? A pessoa tem que dormir bem, alimentar-se bem. Obviamente que antes da doação você tem que fazer uma alimentação leve, né?
porque depois do almoço, por exemplo, é 3 horas, e pela manhã fazer uma alimentação leve, não pode estar em jejum, tá? Para poder fazer essa doação. E depois da doação também, você tem que permanecer uns 15 minutos na unidade, você tem que alimentar bem, tomar bastante líquido para fazer a reposição, não pegar peso. Tá? Não é que você vai doar sangue, tem que ficar de repouso. Não. Mas não pegar peso, principalmente no braço que foi puncionado, né? Porque pode causar um hematoma, pode ficar dolorido. Então, são essas coisas, pequenas coisas que a gente tem que ter esse cuidado. Mas, na verdade, a doação de sangue é super tranquila. Você entra bem e você sai melhor ainda, sem problema nenhum. Tem pessoas que têm receio de ir lá e, na hora de doar, eu vou passar mal. Não, tem isso não, né, doutora? não. Obviamente que depende, né? É claro, principalmente do nervosismo. Tem pessoas que já chegam tão nervosas que ela acaba passando mal de nervoso mesmo. De falar, eu vou passar mal e passa. É a fobia da injeção. Exatamente. Mesmo. Principalmente, tem muito medo da agulha. Então, existem alguns medos que são conhecidos do doador, né? Um dos primeiros é isso, é a agulha. Aí depois é de você conhecer o resultado da sorologia. Né? Porque as pessoas ficam, nossa, eu vou fazer... porque é uma bateria de exames, são vários exames, né? E aí de passar mal também, as pessoas têm esse medo. Então, primeiro é a agulha, a pessoa tem medo. E, por último, de se contaminar com alguma doença, coisa que é absolutamente impossível. Né, porque tudo que vai ser usado no banco de sangue é totalmente estéril, é lacrado, é aberto para você, a bolsa é única, é sua. Não existe você reaproveitar nada. Então são esses medos, as pessoas têm esses medos. Agulha, de conhecer o resultado, porque é um baque, a pessoa está ali fazendo, eu vou fazer HIV, vou fazer hepatite B, hepatite C, sífilis, chagas. Você não conhece o resultado, às vezes nunca fez um exame. Então você tem o pavor de buscar aquele resultado, né? E é isso que eu ia até questionar, a senhora até antecipou. Eu vejo como uma bonificação. Você vai doar o sangue e vai ter uma série de outros exames. Série de exames. Né? Então, gente, o medo de conhecer leva ao quê? Às vezes a morte, né? A incapacitação, um monte de coisas. Então a gente quebrar esse preconceito, eu acho que é muito importante falar disso o tempo todo, né? Então, são quantos exames paralelos além, né? Vai lá fazer a doação de sangue. Esses que a senhora citou aí. Nossa, com o advento da tecnologia, Guilherme, cada dia, né, mais avançados os exames, hoje a gente tem incluso nos exames até biologia molecular, que é o NAT, que é o teste de ácido nucleico para hepatite B, para hepatite C e HIV. Então, além de sífilis, HIV, que eu faço, além da sorologia, que eu estou pesquisando o anticorpo, eu faço também o NAT, que eu pesquiso o vírus. Quer dizer, eu consigo detectar um vírus com 7 dias. Pode ser doença pré-existente, doença Exatamente, a janela imunológica. Eu já consigo detectar na janela. Então, desde 2013, 100% de todas as doações tem que se fazer o NAT. E hepatite B, C, HIV 1 e 2, HTLV e PAI, que é a pesquisa de anticorpo irregular, grupo ABO-RH. Então, e hemoglobina anômala, pesquisa de hemoglobina anômala também. Então, são vários exames. A curiosidade de muitos doou-se hoje. Eu volto a doar e posso doar daqui quanto tempo? Okay. Como é que é isso? Para o homem, ele pode doar a cada 2, 3 meses, não perfazendo mais do que 4 doações anual. Ou seja, num ano você pode doar 4 vezes. A mulher, a cada 3, 4 meses, não fazendo mais do que 3 por ano. Então, isso é preconizado pela portaria. Em relação ao limite, por exemplo, vai tirar todo o meu sangue, vai acontecer isso, acontecer aquilo, a quantidade, porque as pessoas têm muita curiosidade em relação ao número, né? Quantidade de ml, de bolsas, para a gente ter uma ideia. A bolsa, ela já vem, é uma bolsa padronizada, que você pode colocar de 405 a 495 ml. Então, eu posso tirar do homem 9 ml por quilo de peso e da mulher 8 ml por quilo de peso. Ou seja, a gente tira até 495 ml, mais uns 20, 30 ml para a realização dos exames laboratoriais. Não mais que isso. Tá certo. Em média, 450, 460. E meu amigo de 193 quilos? Ele tem bastante sangue, mas mesmo assim vai ser 495 ml. Tá, não, eu não estou brincando, não. Ele pesa minha. E ele é doador ou não? Eu vou perguntar para ele depois. Pode falar para ele doar. Vamos ver se ele cabe na cadeira. Doutora Cleo, manter os estoques de sangue nos bancos de sangue é uma tarefa difícil?
Joseval, é uma tarefa difícil. Porque nós, na verdade, nós somos parceiros, né? Na verdade, nós somos guardiões do sangue, né? O sangue não é meu, o sangue é da União, é da população. E a gente se ajuda, né? Os bancos de sangue se ajudam. Então, há épocas em que a falta é grande, principalmente de alguns tipos de sangue, né? A gente sabe, por exemplo, hoje, que o O negativo é o melhor que existe no sentido de você socorrer um de emergência, né? É o sangue que pode ser doado para todo mundo. Mas a gente tem em contrapartida, por exemplo, uma AB, por exemplo, que um AB positivo é em torno de 3,5% da população, um AB negativo é em torno de 0,5% da população. Então, nós temos esses problemas. Muitas vezes, eu tenho um estoque, então eu tenho que ficar policiando, e muitas vezes a gente tem até que fazer esse tipo de convocação, ou seja, chamar um doador de um grupo determinado. O O e o A é bem tranquilo, a gente tem em torno de 40%, 50% da população do O, e o A 30%, 39%. Mas o AB, o B e o O negativo, a gente tem a população bem reduzida. Uma curiosidade aqui, o sangue tem prazo de validade? Sim, o sangue tem prazo de validade. Por isso que não adianta também, Guilherme, muitas vezes a gente realiza campanhas e as pessoas vão tudo de uma vez. Não adianta. Por quê? O sangue hoje, o concentrado de hemácia, a validade dele é 30 dias. A plaqueta é 5 dias. Poxa. Então eu tenho que ter, todos os dias, eu tenho que ter um número bom de doador para que eu mantenha o meu estoque sempre normal. E quando for vencendo, se for vencendo, não vença de uma vez, porque se vai todo mundo de uma vez, eu não tenho como usar tudo de uma vez. Voltando até na questão da campanha, já vi muitas campanhas falando, gente, não precisa mais não. Exatamente, porque se você colhe, não vai resolver o problema, porque você tem um prazo de validade ali. Então, a gente já tem um número mais ou menos que a gente usa. Então, por exemplo, eu hoje em Anápolis, a gente colhe em média de 1.000, 1.200. Então, para que eu vou colher 1.500? O meu normal é de 1.000, 1.200. Então, a gente tem que controlar tanto o estoque quanto as doações. Assim mesmo, quando está muito baixo, nós temos que pedir às pessoas, tragam doadores. E tem esse cadastramento lá? Tem aqueles que são, assim, entre aspas, né? Fregueses, vamos falar assim. Tem. Que pode contar com eles. A gente tem doador lá que tem 50 doações. Então, tem aquelas pessoas que realmente são fiéis mesmo, aquelas pessoas, né? Exatamente, e vão e estão sempre conosco. Então, são os melhores, né? Porque são sangues realmente que são de repetição, são aqueles doadores de repetição. É um sangue bom. Não é aquele doador esporádico que vai lá uma vez ou outra. Existe, assim, meses no ano em que as pessoas doam mais e meses que doam menos? Tem Com isso certeza. Também? Por exemplo, a época festiva, férias como dezembro, julho, são meses que cai muita doação. Porque as pessoas não estão preocupadas em doar. As pessoas estão preocupadas em viajar, preocupadas em ir para festa, né? E tem os meses... E acontecendo muitos acidentes. Exatamente. É um mês que eu preciso. Às vezes a demanda é grande, porque eu tenho acidentes, né? Eu tenho os outros bancos de sangue que muitas vezes recorrem a nós. Tem muitas cirurgias, que às vezes as pessoas deixam essa época de férias para fazer uma cirurgia, né? Então, é uma época que a gente precisa muito, e realmente esse ano a gente teve muito problema. Não chegou a faltar, porque graças a Deus, a Anápolis, a gente convoca a população e eles vão mesmo, são pessoas muito solidárias. Mas esse ano a gente teve assim, até O positivo a gente teve com estoque muito baixo. A televisão vai muito, então a TV sempre nos ajuda, e toda vez que há uma reportagem, você pode ter certeza que no outro dia as pessoas estão lá. As rádios nos ajudam muito também. Geralmente, quando tem um receptor que está precisando de muito sangue, está tomando muito sangue mesmo, sendo transfundido, a família pede e vai. O pessoal da base, os conscritos da base, o pessoal da Polícia Militar. Então, são pessoas assim que estão sempre conosco, tiro de guerra. São pessoas que estão sempre conosco, fazendo campanha, nos ajudando. As pessoas pedem, eles vão, estão sempre conosco. Vamos passar um pouquinho agora para a questão da transfusão. A senhora até citou aí agora já. Falamos da doação. O que é uma transfusão, doutor Clélia? Uma transfusão é um ato onde um médico solicita, né, para que seja infundido num paciente
um elemento do sangue, ou um sangue, um plasma, ou um concentrado, ou uma plaqueta, né? Então, o doador vai doar para esse receptor. Obviamente que há prova cruzada, tem que haver uma compatibilidade entre esse sangue do doador com o meu receptor. Então, é um ato médico, é uma solicitação prescrita por um médico para que um paciente receba um sangue de uma outra pessoa. Então, o médico constatou e indicou, o serviço faz tudo que tem que ser feito, e quem transfunde é o profissional do banco de sangue. Isso, quem transfunde é o transfusionista do nosso serviço, o transfusionista do banco de sangue. Então, o médico solicita, ele pega a solicitação, colhe uma amostra daquele receptor, daquele paciente que está em Anápolis, onde for, e a gente vai de acordo. Primeiro exame a ser feito é o grupo ABO-RH. Né? Por quê? Porque a portaria fala que a transfusão ela tem que ser feita isogrupo, ou seja, do mesmo grupo. Né? Aí eu vou procurar essa bolsa e vou fazer a prova cruzada, que vou pegar o concentrado, a hemácia do doador, e vou cruzar com o plasma ou soro do meu paciente. Então, isso tudo são técnicas que a gente faz para haver a compatibilidade. Pode ser transfundido. Não há compatibilidade, não pode ser transfundida aquela bolsa. Agora, é um procedimento normal dentro dos hospitais, né? Porque tem muita gente que tem um dilema em relação à transfusão de sangue. Meu parente está internado lá, o médico pediu para fazer uma transfusão. Já é motivo de muita gente achar que é coisa de outro mundo. Não é bem assim, né? Não. É um procedimento totalmente seguro. Hoje as coisas estão muito evoluídas, né? Então hoje há uma segurança, mas há riscos, sim, como tudo, né? Então você pode ter um risco de ter uma reação transfusional, mas na verdade é um procedimento totalmente seguro, onde hoje as provas de compatibilidade são seguras, os testes laboratoriais são seguros, então é um procedimento totalmente natural. Mas tem isso mesmo, as pessoas ficam, nossa, eu vou tomar sangue, será o que eu tenho? Já imagina que já está com uma doença muito ruim, Justo. né? E na verdade não é, né? O sangue está aí para salvar vidas, mas tem que se tomar cuidado, sim. Uma outra curiosidade aqui. É claro, tem todos os exames, todos os cuidados necessários, diferentes tipos de sangue. Mas se por acaso, por um acidente, acontecer de você colocar um sangue indevido naquela pessoa, o que acontece? É tudo sangue, mas é claro, tem a diferença. O que pode acontecer com aquela pessoa que recebe o sangue que não deveria ter ido para ele? Bom, primeiro você tem que fazer as provas de compatibilidade, né? Não pode ser feito sem isso, né? Mas vamos na pior das hipóteses, né? Isso tem que ser avaliado cada caso, um caso, mas não se faz um sangue que não seja da pessoa. Para isso tem que colher a amostra, rotular a amostra corretamente, com o nome do paciente, fazer as provas cruzadas, fazer a identificação positiva do receptor na beira-leito, ou onde ele estiver, se ele estiver inconsciente, olhar a pulseira, ou chamar um profissional que esteja perto, né? Fazer a retipagem à beira de leito. Então há toda uma barreira para que isso não aconteça. Numa situação de emergência, eu lembro da Fórmula 1 antiga, os pilotos tinham no capacete o tipo de sangue, estava lá, O positivo, aquela coisa toda. Pode ser feito ele na beira da pista, por exemplo? Pode, uma emergência, a emergência, ela é feita até mesmo sem a prova cruzada. Ela é feita, por isso que o O negativo é o sangue que se usa na emergência. É o doador universal. É o doador universal de concentrado de hemácia. Por isso que se faz o O negativo. Enquanto ele está sendo infundido, faz-se os testes para soluções alternativas. Isso, mas é o sangue que vai usar na emergência. A senhora falou em reação transfusional. Então, aconteceu a reação transfusional. O que é feito, assim, de imediato? Depende da reação, né? São várias reações, né? Pode ter, por isso que o transfusionista, ele tem que ficar junto do paciente, próximo ao paciente, 10 minutos após o início da transfusão. Justamente para começar a observar se o paciente vai ter alguma reação ou não. Então, são vários tipos de reação, né? Então, o profissional da área da saúde, que aí não é só o transfusionista, ele tem que estar atento nisso. E uma das primeiras coisas que tem que se verificar, pulso, temperatura,
a pressão desse paciente antes de iniciar a transfusão? Elevou a temperatura? Não elevou? O paciente começou a ficar agitado, o paciente começou a se coçar, ter uma urticária, a reclamar dor de cabeça. Então, são vários tipos de reação. Mas detectado isso, para-se a transfusão e procura uma orientação do médico, né? Se tiver um médico no local, ok. Se não, o próprio hematologista do serviço indica o que tem que ser feito. Então, cada caso é um caso. Existem reações severas, existem reações tranquilas, leves, como, por exemplo, uma urticária. Mal comparando, uma alergia. Isso, exatamente. Aí só toma um antialérgico e fica tranquilo. Doutora Cléo, um tema polêmico, mas que a gente tem que colocar, porque muitas pessoas perguntam, outras às vezes nem sabem, e quando se depara com a situação dessa, fica até surpreso. Tem famílias que às vezes não deixam fazer uma transfusão de sangue no paciente por uma questão religiosa. Nesses casos, doutora Cléo, como é que faz? Esse caso, igual você falou, é um assunto complexo, é um assunto que gera polêmica e, inicialmente, se o paciente está lúcido, se o paciente é capaz, hoje ele tem, a vontade dele é soberana, né? Se ele pode decidir-se por si de não ser transfundido, de não ser tratado e etc. E deixa isso bem claro, ó, você pode morrer. Isso. Agora, no caso, em contrapartida, eu tenho um médico que o Conselho Federal de Medicina, lá de 1980, ele diz que o médico, se houver risco de morte, ele pode agir da maneira que revelia. Exatamente. Ele vai salvar o paciente. Então, existem esses dois lados. Então, cabe ao médico decidir, conversar com a família, expor isso para a família. Agora, se o paciente está totalmente consciente, se o paciente tem a sua vontade própria, né, então isso aí é respeitado. Agora, se não, se o paciente está inconsciente, ele for um paciente que não, um paciente incapaz, aí cabe ao médico decidir o que fazer. E até para contribuir com o nosso bate-papo aqui, a gente tem situações, e tem que trazer isso a público também, que a gente já tem várias sentenças de juízes aí favoráveis à transfusão, mesmo o paciente sendo contrário, mesmo a família sendo contrário, mas preservando o direito à vida. Porque o bem maior é a vida, né? É a vida, justamente. O bem maior é a vida. Então são curiosidades que é interessante o assinante do 14 isso, saber. E sempre vai ser polêmico, sempre vai... Isso é um assunto que geralmente sempre dá problema, acontece de vez em quando aqui, e é sempre problema. Justo. Guilherme Verano, exame de sangue, hemograma. Tem gente que acha que isso eu vou ali tirar o sangue, e é uma coisa tão simplesinha. Doutora Cléo. Eu por exemplo, essa fobia de injeção não tenho. Eu tenho adoração por injeção, adoro injeção. Eu tô falando sério, que eu já falei em outras entrevistas aqui. Não tem problema nenhum. E doação também? Me dá um prazer assim enorme. Não sei porquê, né? E doação também? Também, é tranquilo. Falo que é pra tirar sangue, dentista, motor de dentista, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum com você. Com injeção nunca tive. Que coisa boa. Doutora Cléo, agora qual que é a importância de um hemograma? Através de um hemograma a gente visualiza muita coisa, não vê, doutora Cléo? As pessoas acham, não, exame de sangue é coisa muito simples, mas é simples o fato da coleta e tudo. Mas o universo que se abre através de um hemograma é muito grande. É grande. Ó, eu falo que o hemograma, Joseval, é o carro-chefe de um laboratório. E o hemograma é um dos exames que, apesar de todo mundo achar que é muito simples, não é, você detecta N patologias. Então, às vezes, eu mesmo sou testemunho de pacientes que até se tornaram amigos nossos, né? Porque nessa área nossa, que é uma área sofrida, essa área da oncologia, da hematologia, a gente faz amigos, né? E a gente já fez muito amigos. E a gente, às vezes, a gente depara com pacientes que foi fazer um exame de rotina. Ah, não, tá de férias, vou fazer um exame, fazer um check-up, né? Como diz. E você depara com uma leucemia,
uma anemia, que tem vários tipos de anemia, né, que a gente consegue visualizar pelo hemograma, né? Então, o hemograma eu consigo ver se você está com infecção bacteriana, se você está com infecção por vírus, se você tem uma leucemia linfóide, uma leucemia mieloide, né? Se você tem uma anemia megaloblástica, se você tem uma anemia ferropriva. Então, o hemograma hoje é um dos exames importantíssimos que as pessoas têm que ter o hábito de fazer, que seja a cada 6 meses ou a cada 1 ano, mas tem que se fazer, porque é um exame que ele mostra muita coisa. Além de ser um exame para diagnóstico, é um exame de monitoramento, né? Você consegue perceber os pacientes oncológicos que vão para químio, por exemplo, fazer quimioterapia, você consegue ver o tratamento, a evolução daquele. Por exemplo, paciente com megaloblástica, o paciente inicia o tratamento, 1 semana, 2 semanas, o paciente está com outro perfil de hemograma. Então, é uma coisa assim maravilhosa você ver um hemograma que, de repente, o paciente descobre uma coisa e o tratamento, aquela coisa vai mudando. Então, o hemograma hoje, na minha opinião, é o exame mais importante de um laboratório, é o hemograma. A senhora falou em mudanças, né? A gente sabe que muitos parâmetros da medicina, principalmente em relação a números, taxas, o que é diabético, o que não é diabético, está mudando. Em relação ao hemograma também, os exames de sangue, vai mudando essas referências, esses parâmetros de números, provavelmente dito? Não, hemograma não. O hemograma, ele pode ser assim, às vezes alguns indicadores pode ser populacional. O valor de referência, ele pode ser construído junto com a população de Genópolis. Uma característica específica. Isso, mas normalmente nunca vai mudar. Você tem lá o eritograma, o leucograma, o plaquetograma, sempre vai ser uma pouca plaqueta ou muita, sempre vai ter células blásticas, sempre vai ter uma anemia, aí você tem os índices, que cada patologia tem um tipo de índice, mas ele não muda, ele é sempre assim. É claro que hoje os computadores automatizados, eles vão evoluindo. Vão dobrando Isso, eles vão evoluindo, né? Mas o hemograma ainda é um exame que depende muito do visual, muito da experiência de quem está fazendo. Porque tem que ser um laboratorista muito bom, que já teve uma vivência, principalmente nessa área de oncologia, de hematologia, uma experiência, porque vendo, você vai aprendendo. Às vezes só de bater o olho já com certeza. Doutora Kelsola, a senhora falou em patologias aí. Quais assim as patologias mais comuns que detectam-se através do hemograma? Por exemplo, uma leucemia, né? As leucemias linfóides, aguda, crônica, as mieloides agudas, crônicas, as anemias, seja elas por carência alimentar, seja ela por hereditariedade, né? Como, por exemplo, a talassemia, a anemia falciforme, anemia megaloblástica, deficiência de B12, ácido fólico. Essa carência de vitaminas é tudo através do hemograma? Tudo através do hemograma. Você pega uma pessoa que tem por exemplo, está com uma anemia megaloblástica, onde você você não tem ácido fólico ou B12, você vê o hemograma, assim, o hemograma praticamente é visível, assim, você olha e fala, nossa, megaloblástica. A pessoa começa a tomar um acetoneurim, B12, 10 dias depois a pessoa já está com o hemograma absolutamente normal. Então, assim, é muito lindo de se fazer, muito lindo de se ver. Obviamente que é triste, né, da gente pegar as patologias, mas é uma coisa maravilhosa de você ver, assim, você diagnosticou e você vê o tratamento sendo eficiente, entendeu? É muito... Então, são várias patologias. Esse mundo das anemias, um linfoma, né? Então, são várias patologias que pode ser vista através de até mesmo uma alergia, né? Você vai conseguir detectar aquela célula prevalente num quadro alérgico. Beta-HCG. O que é o beta-HCG? Beta-HCG é o hormônio, né, a gonadotrofina coriônica humana, muito usado para exame de gravidez, né? E se é um exame bem realizado, coletado no tempo certo, é um exame que tem uma boa eficiência, juntamente com a clínica do paciente, com o relato do paciente, se há um atraso menstrual ou não,
às vezes com a ultrassom, né? Porque o beta-HCG ele não detecta só gravidez. Tem outras patologias, como a molidatiforme, por exemplo, que é um tumor, né, que pode desenvolver uma dosagem enorme de beta-HCG. Então, que a gente aconselha os pacientes, as pacientes, né, de um modo geral, é que faça-se esse exame pelo menos 7 dias após o atraso menstrual, né, não antes disso. A sensibilidade do kit às vezes fala, mas assim, é interessante que seja uns 7 dias depois, até a 3ª semana. Para evitar os falsos negativos, os falsos positivos. Que pode acontecer. Que pode acontecer, obviamente. Porque comumente a gente vê as pessoas dizendo assim, eu fui na farmácia, comprei o teste da farmácia, fiz, deu positivo, mas para confirmar mesmo eu tenho que ir no laboratório para fazer, porque eles lá, se der aí tá grávida mesmo. Como é que é isso? É porque na farmácia, eu nunca fiz, mas eu acredito que seja pela urina. Pela urina. E a concentração de gonadotrofina na urina, ela é muito baixa. Tanto é que o laboratório não faz mais pela urina. Uma porque você tem que ser uma coleta assistida, né? Porque você pode levar uma urina de um conhecido lá, uma conhecida que quer falar que está grávida de casa, então tem que ser uma coleta assistida. Então não existe mais realizar beta pela urina, né? Então é através do sangue, é soro. Então a sensibilidade é bem maior, a especificidade é maior. Então, por isso. E o da farmácia, não. Para ela fazer, para dar, a concentração de hormônio tem que estar muito grande. Então, por isso que a gente não aconselha. Obviamente que o certo é você ir no laboratório. E mais certo ainda é você ir no ginecologista para que ele faça o fechamento da sua gravidez e com os outros exames e tudo. Então, mesmo com o beta-HCG, é o que a senhora disse, tem o falso negativo e o falso positivo. E além disso, Joseval, tem outro agravante. A pessoa pode sofrer um aborto espontâneo tão precocemente que ela nem sabe que abortou e o beta vai dar positivo. Ainda tem mais esse problema. A gente já teve paciente que achou que estava grávida e, na verdade, ela já tinha acontecido o aborto espontâneo. Você ainda consegue detectar a gonadotrofina e a paciente, o feto não desenvolve, porque não tem. Sim. Era muito pequeno e você não consegue detectar. Então, tem mais esse problema. E além dos tumores. Outra curiosidade, né? Eu estou aqui para falar das curiosidades, né? Como sempre. Qual quantidade de sangue a pessoa pode perder sem ter o risco de morte? Tem um limite ali? Porque sempre tem. Perdeu 1 litro de sangue, perdeu 2 litros de sangue. Como funciona isso? Guilherme, depende muito do seu peso. Né? Porque estima-se que hoje... Você está tranquila, então. Estima-se que hoje você tenha 75 ml de sangue por quilo de peso. Né? Então, para que você comece a ter um problema, você tem que perder aí pelo menos 50%. Então, uma pessoa mais ou menos aí de 60 quilos, ela vai ter em média 4,5 kg de sangue. Eu fiz as coisas, eu tenho mais de 7 quilos de sangue. Então, para você chegar você tem que perder, você tem que perder muito sangue. Então, na verdade, depende muito do peso da pessoa, depende muito da patologia da pessoa, né? Então, essa pergunta é uma pergunta que é complicada de responder, porque depende de pessoa para pessoa. Mas o certo é que cada pessoa tem, em média, 75 ml de sangue por quilo de peso, e se você perde aí 50%, você já começa a sofrer grandes consequências. Seria mal comparado com a queimadura também, né? Queimou mais de 50% do corpo, a pessoa já está correndo um sério risco. Com certeza. Uhum. Vamos falar um pouquinho agora do HIV. Como que é realizado o teste HIV no laboratório? Isso. HIV, hoje já se tem teste rápido na farmácia também, né? Isso é bom e é ruim, não sei, porque as pessoas hoje também, elas têm aquela coisa que eu te falei do medo de conhecer o resultado da doação, tem muito isso. Né? As pessoas, hoje você não consegue mais, Joseval, detectar uma pessoa soro positiva como na década de 80. Você batia o olho, eu sou da época do Cazuza, você batia o olho e falava, nossa, por quê? Hoje não. Hoje o soro positivo são as pessoas como nós. Porque você tem uma vida totalmente saudável, no sentido de alimentação, esporte. Então, hoje, a detecção do HIV ainda é um exame que as pessoas temem
muito. Mas que tinha que perder esse medo. Porque hoje ninguém mais morre de HIV. Aquela sentença de morte. Não, vai morrer de outra coisa, mas se você fizer, tratar, ninguém mais morre. Você zera a sua carga viral, você nem transmite nesse sentido, né? Você zera, você vai ter, é claro que a sua vida muda, óbvio. Você tem um problema que ainda não existe cura, mas você consegue ter uma vida normal. Então, o exame de HIV hoje, ele é feito com 2 amostras, colhidas em momentos diferentes. Então, eu colhi uma amostra, detectei que você tem HIV, eu te chamo e falo, vamos colher uma segunda amostra. Colho uma segunda amostra e aí sim a gente libera o resultado. Tá? Então, o resultado total do HIV, ele vai de sorologia, o NAT, que é a pesquisa do vírus, que eu consigo detectar com 7 dias, a sorologia, que eu consigo detectar o anticorpo com 25 dias, e aí eu tenho também a carga viral. Eu tenho que ver como é que está a carga viral. Está alta, não está? Né? Para que a pessoa consiga fazer um tratamento, para que ela zere essa carga viral e tenha uma vida totalmente tranquila. Em relação à tecnologia, né? Porque a questão da AIDS vem do início dos anos 80. Mudou alguma coisa em relação à técnica de detecção do sim, vírus? sim. A geração, né, vai melhorando, né? A biologia molecular, né? Que hoje, mas se hoje a gente não sabe ainda se existe assim, o que a gente pesquisa hoje é HIV 1 e 2, né? Mas assim, os testes ficaram mais sensíveis, mais específicos. Né, as gerações. É como um carro, vão melhorando. Né? Porque já são mais de 30 anos. Isso. Né? O tratamento, né? Hoje você vê os tratamentos, as pessoas, eu fico imaginando, eu fico imaginando como o Cazuza morreu, né? Uma pessoa que foi até para os Estados Unidos, como que ele morreu, né? Perante os nossos olhos, você via ele morrendo. Hoje foi outro, né? Hoje eu não consigo, assim, hoje para você ver uma pessoa naquele estado, tem que ser uma pessoa que realmente não trata, que desconhece que está doente, ou se está, nega o tratamento. Mas eu nunca vi, eu não consigo, você não vê. Teve importância histórica também, a gente pode citar o caso aqui do Enfio, do Betinho também, e do Luiz Mário, eram os irmãos, os 3, né? Isso. Por transfusões de sangue. Por transfusão que não se conhecia, né? Exatamente. É como a hepatite C. A hepatite C é de 93, não se conhecia. As pessoas, eu tomei sangue em 1980 e estou com hepatite C. Não se conhecia. Hepatite C é jovem, da década de 90. Então é um bebê. Exatamente. Em termos médicos. Né, exatamente. Então as coisas evoluíram muito. Então hoje o tratamento, diagnosticar o HIV e tratar é importantíssimo. Não é esperar você ter um sintoma, um gânglio. Eu estou com um gânglio aqui, tu quanto é lugar. Eu comi uma tosse, não pá. Não é esperar você ter um sintoma. Eu comecei a emagrecer, estou emagrecendo, emagreci 10 quilos do nada. Estou tendo sudorese noturna. Não, é isso, é você procurar fazer um check-up. E mesmo em relação às campanhas de prevenção. Né? Isso, parece que as pessoas se esquecem. Né? Aquele outro lado, se é alguma coisa controlável, não precisa usar preservativo mais, pode ser múltiplos parceiros. E hoje o que a gente vê é isso, Guilherme. Eu como acompanho muito essa questão dos jovens também. Dos jovens, essa questão de banco de sangue, eu também até pouco tempo dava aula. As pessoas perderam o medo. Por quê? Elas não conseguem ver no próximo aquele soro positivo. Não, olha, né? Não, lindo, maravilhoso, não. E é uma geração de pessoas bonitas. Bonitas, né? Aparentemente saudáveis, né? Então é muito importante o diagnóstico. Então se você teve algum relacionamento de risco que você acha, ou já uso de droga injetável, eu acho que nem sei se isso existe mais, mas que é uma das causas também que antigamente se tinham muito. Exatamente. Mas hoje, o jovem, ele perdeu o medo. Hoje ele perdeu o medo. E hoje você vê sífilis, está voltando. Sífilis, que era uma coisa que não tinha. Sífilis, hoje você vê os adolescentes de 18, 19 anos com sífilis. Então, uma coisa assim, agora pensa um sífilis para um HIV, é um pulo. Dona Cléo, uma das situações que também é muito colocada, a pessoa diz assim, eu vou lá fazer o exame de HIV e quem me garante que não vai vazar informação que eu sou positivo através dos profissionais do laboratório? Eu queria que a senhora deixasse tranquilo o assinante do 14, a quem está participando conosco aqui desse momento,
esse sigilo, ele é coisa séria. E que barreiras que são criadas dentro das instituições que realizam os exames para que não haja esse vazamento? Porque tem gente que ainda acha que isso pode acontecer. É um problema, realmente. Eu vou falar para você em nível de banco de sangue e de laboratório, né? O banco de sangue, a gente tem as pessoas que são as supervisoras, que são as pessoas que digitam, que atendem o doador, que encaminha esse doador, que colhe uma nova amostra desse doador, né? Que orienta até esse doador chegar no médico para que ele seja orientado, para que seja explicado, para que encaminhe ele para fazer o tratamento. O laboratório é toda uma questão de treinamento e quando o laboratório, quando a gente contrata um profissional que vai ser dessa área de recepção, área de coleta, área de realização dos exames mesmo, a gente explica, faz esse treinamento e pede que ele assine um termo. Né? Então, esse termo vai desde uma demissão por justa causa, né? Porque entende-se que tem que existir uma ética profissional, né? A gente não pode comentar nem em casa, né? Eu, muitas vezes, acontecem as coisas, não comento nem com meus filhos, com meu esposo, com ninguém, porque é uma coisa que eu tenho que deixar ali no laboratório. Então, são pessoas que hoje, o paciente, que é o cliente, ele é uma pessoa que hoje ele tem todos os direitos. Acabou aquele paciente ou aquele cliente que pegava o envelope e ia para o médico que não queria saber. Hoje não, hoje é um paciente que ele quer saber e ele quer te questionar e ele quer te perguntar, ele tem o direito disso, né, de saber. É dele, nós somos prestadores de serviço para esse paciente. Então, o que a gente coloca isso hoje no nosso meio é isso, a ética profissional, fazer um treinamento junto a esse profissional e o termo que vai desde uma demissão por justa causa até um processo judicial. Exame de DNA. De que forma que pode acontecer? Eu vou dar um exemplo aqui interessante, Guilherme Verano. Esses dias eu fui procurado por um conhecido meu, ele dizendo assim, escuta, eu tô com um fio de cabelo de uma pessoa que alguém está falando que pode ser minha filha. Se eu mandar esse fio de cabelo aí para Anápolis, tem jeito de fazer um DNA do fio de cabelo. Você imagina sendo o fio de cabelo no vidrinho ali, né? Coisa de novela, né? Como é que é isso, doutora Cléia? Explica isso para nós. DNA é outro exame também que você tem todo um processo na coleta, né? Você tem uma coleta que, se é uma suspeita de paternidade ou não, a coleta tem que ser assistida pelo parceiro. Se é uma criança, tem que ser registrada. Você não faz, você tem que tirar cópia do registro, cópia da identidade. Então, se você é pai, você está registrado no seu nome, você está suspeitando e você quer fazer um exame, você tem todo o direito. Se não, não tem como. A coleta, isso é coisa de novela. Tem hora que eu fico vendo essas novelas aí, acontece, pegar uma chupeta, pegar não sei o quê. Isso não existe. A menos que você compre alguém, que eu acho que tinha que ser dinheiro, mas é muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, não. Então, a coleta é uma coleta que você põe o seu nome, né? Quem está coletando. Então, não existe. A coleta para DNA, para teste de paternidade, é uma coleta que há conflitos, é uma coleta que muitas vezes você vê pessoas que não querem fazer, ou que querem, mas que no fundo ali, a criança que está sendo prejudicada, mas que a gente sempre vê que no final tudo dá certo. Mas é uma coleta que tem que ser coletada no mesmo horário, né? Tem que mostrar todos os documentos, comprovante de residência, de endereço, certidão de nascimento daquela criança. Não é ir lá e fazer, não é assim. Tem todo um protocolo. Todo um protocolo. Você pega uma via, o profissional que está colhendo, o que é um biomédico ou um bioquímico, tem que colocar ali a sua identidade, tem que colocar a sua assinatura. Então, tem todo um processo para que a gente faça da melhor forma, para que não haja constrangimento, nem sempre a coisa é tão amigável. Mas quais que são as formas de fazer o teste de paternidade? Você hoje tem a forma que vai desde uma reconstituição, que é, por exemplo, uma pessoa que já foi a óbito, né, morreu, e aí tem alguém requerendo, ou a pessoa morreu, mas tem irmãos,
Então, vai fazer uma reconstrução, né, familiar, vai pegar o sangue desses parentes vivos. Você pode fazer só o pai e o filho, e você pode fazer pai, mãe e filho. Aí você tem coleta, vários modelos de coleta. Hoje, criança usa muito suave, né, na boquinha. E o tradicional, que é a questão da coleta do sangue mesmo. Pois é, mas além da coleta do sangue, a questão do cabelo tem, também? cabelo também. Mas o que mais se usa hoje é suave. Certo. Principalmente para criança. Para não precisar furar a criança, né? Não trazer todo... Aí é suave mesmo. E para o adulto também. Suave ou coleta de sangue. Então, essa coisa de cabelo é até legal, mas é muito coisa de novela. Cigarro, você né? tem que saber tirar. Aquilo ali é uma reconstrução que você pode pegar. Tudo tem DNA, né? Mas aí tem que saber. Não é pegar cortar um cabelo aqui. Tem que saber, tem que coletar do jeito certo. É toda uma orientação. Isso tem que ser falado, porque é igual a senhora diz. A gente vê. Novela tive umas coisas que eu fico pensando, gente, como assim? Não pode acontecer um trem desse, porque dá a impressão para quem está vendo aquela novela que é uma coisa fácil. Fica demais, eu vou ali, eu troco um sangue, como que troca? Tem que ser etiquetado, rotulado, você está vendo aqui. É tudo muito criterioso. Nós falamos aqui no programa atrasado sobre, estávamos com o urologista aqui, Dr. Federico, a questão do PSA. Que consiste o PSA? Então, o PSA hoje é um exame que é muito usado, né? Porque, na verdade, é uma glicoproteína produzida pela próstata, né? Nas células da próstata, que é um exame para o homem, né? Então, hoje usa-se muito o PSA, principalmente acima dos 40, 45 anos, né? Que a gente vai o quê? A gente vai verificar a quantidade dessa proteína presente no seu sangue, né? Então, existem aí doenças benignas, doenças malignas, né? Então, é um exame hoje essencial, mas também não é o único. Ele não é patognomônico para falar, eu estou com câncer de próstata. Não é só esse, né? Porque hoje a gente tem visto pessoas com PSA totalmente normal com câncer de próstata. E pessoas que têm o PSA alterado e não têm. Então, é um conjunto de exames, juntamente com a clínica do paciente, e o médico que vai definir isso. Mas é um exame hoje que ele tem uma importância muito grande no diagnóstico e no monitoramento do tratamento desse paciente. Mas é um exame também que existe alguns critérios para se fazer. Não basta falar, eu vou lá no laboratório hoje fazer um exame de PSA. É isso que eu ia perguntar. Tem que ter a recomendação médica ou o cidadão pode simplesmente, por conta própria, eu quero fazer existe um preparo, né? Eu diria, existe um preparo. Então, por exemplo, ele não pode ter uma ejaculação por 48 horas, evitar andar de moto, bicicleta, cavalo, porque isso massageia a próstata e pode fazer que haja uma liberação maior dessa proteína, que vai ser dosada e que, na verdade, não é real, né? Uma atividade física que não pode acontecer antes desse exame. E também alguns outros, por exemplo, ultrassom, que tem aí algumas outras que vai até 30 dias depois que você fez esses exames para você colher um PSA. Mas é um exame que hoje é muito importante e que tem ajudado muitos homens, que também é como se fosse, por exemplo, o hemograma, né? Para o homem, a partir dos 40 anos, tem que se fazer um PSA. Para começar a verificar, será que meu PSA está tranquilo, não está? Está elevado, não está? E depois o toque retal também, que é muito importante, né? Juntamente. E mesmo as campanhas, a gente falou aqui no início do programa, Novembro Azul está chegando aí também. Com certeza. Né? Então é importante essa participação, esse alerta. E o Outubro Rosa. Está chegando. Eu falei para a área de interesse nossa. Né? O Outubro Rosa vem primeiro. É bem mais divulgado, né? Digamos assim. E o homem sempre bem reticente. Né? E hoje a prevenção, é claro, hoje você vê 10 mulheres no médico, um homem. E o homem só vai quando tem o quê? Quando tem um sintoma. Então, quando a mulher, a gente até brincava com o doutor Frederico, quando a mulher leva pela orelha, né? Leva. Eu vejo lá em casa, minha filha, pai, tem que fazer. Não vai, fica cuidando dos outros. E assim, mulher não, já tem aquela coisa de ir no médico uma vez no ano, fazer uma mamografia, um ultrassom, né, uma prevenção e tudo. Então, a mulher, ela se cuida mais. Por isso que nós vivemos mais que vocês. Tá vendo? Porque vocês só vão quando está sentindo alguma coisa. E não pode. Quando você está sentindo alguma coisa, você já está doente. Não, e a primeira reclamação é com a mãe, ou com a irmã, ou com a esposa, né? Aí
Se a esposa tem que virar mãe dele também, né? Mãe, nossa, né? Tem que cuidar, quem que tá sentindo? Até que perde a paciência e leva no hospital. Acontece Então, muito. Esse universo masculino é muito complicado, viu, gente? Mas tem que ir, tem que perder esse medo. Vamos fazer um check-up, olhar a tireoide, fazer um hemograma, uma glicemia, um perfil lipídico. Fazer coisa simples. Você vai lá, tira um sanguinho e faz tudo isso. E ainda mais eu que gosto de tirar sangue, né? Porque vai chegando uma idade que fica complicado. Então você tem que olhar isso. Doutora Cléo, nós vamos encerrando aqui. Já? E eu queria que a senhora deixasse aqui, eu acho que uma coisa muito importante é para aquelas pessoas que nunca doaram e que desejam doar o sangue, como fazer, onde procurar, porque isso é importante, em especial para vocês que lidam com isso no dia a dia. Então, nós estamos ali na Travessa Washington de Carvalho, né, 155, no Instituto Oncohematológico de Anápolis, de segunda a sexta, das 7 ao meio-dia e das 14 às 17. É só procurar? Só procurar, levar um documento oficial com foto para fazer a fichinha, né? E lá a gente faz todos os exames, olha o dedinho, olha a pressão, olha o pulso, vê se você está apto a doar ou não, te orienta corretamente para que você faça uma doação e volte para casa melhor do que foi. Muito obrigado por esses momentos agradáveis aqui conosco. Eu que agradeço. Né? E a gente sempre tem uma frase que é chavão aqui. Quem aqui veio, aqui volta, né, Guilherme? Com certeza, me chamou, eu venho. Eu que agradeço, eu acho que é um programa que eu tenho assistido, é um programa que realmente vem somar, vem agregar para as pessoas, né, porque aqui a gente fala de forma simples, assim como nós somos, né? Pessoas simples e tem pessoas que precisam muitas vezes de alguma informação, que muitas vezes tem dúvida, né? Às vezes, quando a gente chegou, até eu vi a coleguinha nossa aqui, ó, que está aqui na nossa frente, falando que se eu doei sangue uma vez, preciso doar sempre. Não, que são mitos. Então tem muitas coisas que a gente pode, às vezes, desvendar, que as pessoas ficam pensando, será que é assim? Às vezes fica com vergonha de perguntar. Sim, doar sangue, né? Ficou viciado. Não, mas doou uma vez só, mas não tem problema, mas você vai gostar. É como aqui, quem veio uma vez vai vir sempre, quem doou sangue uma primeira vez vai voltar sempre. Eu não vou precisar pedir nem mensagem de encerramento. Bom, doutora Cléo, a senhora é uma simpatia realmente, eu acho que a entrevista foi muito esclarecedora, é claro, José Val, né, com o tempo, o agendamento, a disponibilidade sua, né? Não, a gente vai com marcar certeza. E a gente puxa outras questões. E né? convido você também para ir lá, para doar um sangue. Vamos lá. Se precisar do exame também, estamos lá para fazer o seu exame também. Check-up. Juntando eu e meu amigo Júlio, dá 300 quilos. Leva ele, para a gente ver se vai dar. 193, 197. Tá certo. Bom, e como sempre, na hora que a gente encerra, a gente agradece aos nossos parceiros, nossos apoiadores culturais. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, também a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, o Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, também o Plameg, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, a Clínica Vacine, Barbantes JK, Dr. Shop, Laboratório Modelo, também a BRG Geradores e a Farmácia Naturalis. Então tá certo, minha gente, é isso aí, né? Vocês acompanharam mais uma entrevista aqui no canal 14, seu canal comunitário da NET, programa Alto Astral, a gente sempre lembra, né? Você pode assistir não só aqui, mas também na nossa página no YouTube, né? Alto Astral no 14. Mais uma vez, muito obrigado e até logo mais. Programa Alto Astral no 14. Entrevista. 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 Programa